Quer ser a pessoa mais interessante da sua sala de reunião e ainda tentar galgar uma promoção? Muita gente entra no mercado financeiro achando que só é preciso conhecer de investimentos, mas é preciso muito mais que isso. O mercado financeiro ele é muito mais técnico, a gente precisa de muito mais expertise, até porque muitas coisas são derivadas de mercados globais e trazidas, internacionalizadas ou tropicalizadas para o Brasil, e você precisa entender muito dessas coisas. Meu nome é Rafael Pimenta Silotto, eu sou gestor de fundos de uma asset aqui no Brasil e também sou professor de certificações de finanças aqui na FK. E hoje eu vou mostrar para vocês como que o CEA pode abrir essa porta para você. Conhecer sobre investimentos é muito importante, de fato, sem dúvida sobre isso. Porém, o mercado financeiro é muito mais abrangente que isso e tem muitas nuances que acontecem no dia a dia, numa gestão, numa parte de riscos, numa parte regulatória, que você precisa estar a par, além de simplesmente conhecer sobre investimento. Sabemos que tem vários produtos e as pessoas conhecem o produto, tem bastante informação na internet, por aí em livros, etc., mas não dedicada especialmente para uma área ou para uma situação do mercado brasileiro. Eu já conheci diversas pessoas que adentraram o mercado financeiro por portas diferentes, talvez uma pelo risco, uma pelo compliance, controles gerenciais, back-office que seja, e depois de conhecer um pouco dos meios do mercado financeiro e fazer a certificação do CEA, conseguiram dar um salto na carreira. Por quê? Porque é uma prova que vai te trazer um conhecimento específico, além de apresentar uma série de coisas que acontecem no mercado financeiro. Eu mesmo, pessoal, sou um exemplo desses. Entrei numa empresa, numa seguradora, estava um pouco distante da área de investimentos, da parte de gestão, porém, descobri que ao fazer certificações eu conseguiria conversar no nível dos gestores, entender um pouco mais a parte técnica do que eles faziam, como ganhavam dinheiro, como perdiam. Comecei a entender um pouco mais daquilo que circulava em termos de parte de risco, a parte de middle, back office, controles, regulatório, e isso foi me dando maior pujança ali para saber para onde eu queria ir, onde eu queria trabalhar de verdade e como que eu conseguiria chegar naquilo em termos de conhecimento. Nós sabemos que no Brasil e no mundo o conhecimento é cada vez mais fácil. Então, cada dia temos mais pessoas no mercado, mais pessoas tendo dinheiro sobrando, poupança, etc., conhecendo mais de investimentos, que as informações estão mais disponíveis nessa nossa era tecnológica. Porém, essas pessoas têm o dinheiro, existem os produtos, porém o número de especialistas de investimentos, no caso uma pessoa que faz um CEA, não acompanha. Então, nós temos muito mais pessoas, se você pegar números de CPF na bolsa, números de CPF abertos no Tesouro Direto, você vai perceber que tem um número muito crescente, porém, por uma sofisticação de especialistas, um número de pessoas especializadas para falar nisso muito baixa. E é aí que você pode marcar um gol. Por quê? Porque o CEA vai te dar esse conhecimento, vai te dar credibilidade, confiança ao fazer a prova, usar nossos materiais, a parte didática, ter acesso a esse conteúdo programático, tudo que você precisa saber. Isso vai te dar uma expertise, o qual o mercado está precisando muito. E você adquirindo esse conhecimento, essa expertise, esse skill diferenciado, tem ainda uma espécie de compliance regulatório, os quais obrigam os bancos, as gestoras, as seguradoras, etc., a ter um percentual mínimo de pessoas certificadas. Ou seja, pessoas com uma chancela oficial atestando que ela tem um conhecimento um pouco mais profundo daquele assunto. Então isso te dá, abre portas, então pela obrigatoriedade mais o seu conhecimento, faz com que esses bancos, seguradoras, gestores, etc., te procurem, porque hoje eles não conseguem sempre complementar esse quadro de pessoas. As certificações no Brasil e no mundo, com o tempo, elas vieram se aprimorando, colocando novas tecnologias para dentro, Por exemplo, falava de fintech, hoje em dia você tem certificação que fala de tokenização, blockchain, etc. Coisas que no passado também, certificações não eram obrigatórias. E hoje algumas passam a ser, dado alguma área específica que você queira trabalhar. Ou seja, a certificação hoje, com ela, você pode ter uma skill aumentada, uma soft skill, um conhecimento apartado, que poucas pessoas têm, um nicho pequeno de pessoas no mercado tem. Então você pode, com essa skill, crescer na carreira e orientar melhor seu cliente, ao passo que você tem uma chancela de mercado. Porque todo mundo que trabalha no mercado financeiro conhece minimamente as certificações. Então essa pessoa sabe que você despendeu tempo, colocou uma certa energia, é uma pessoa disciplinada porque foi até o fim, tirou a certificação e mais. Para você manter algumas dessas certificações que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, você precisa fazer reciclagem. Essa é a parte meio chata, vou ter que continuar estudando depois da certificação. Essa é a parte meio chata, porém, isso é importante para você se manter atualizado, Então essa reciclagem é importante para você, para o seu empregador e para o seu
seu cliente, porque ele sabe que você está preocupado com isso. Beleza, Rafa, mas eu já sou formado, eu já tenho cursos específicos de tal coisa, mas você não tem essa chancela que talvez seja necessário para não causar alguns problemas jurídicos para os bancos ou seguradoras, gestoras, ou mesmo aspectos legais. Para algumas funções, né, por exemplo, essa indicação de produto de investimento ou mesmo essa consultoria só pode ser feita por alguns profissionais. E esses profissionais precisam ter este conhecimento específico que, no caso, a Anbima, né, através do CEA, exprime ou coloca para aqueles que fazem a prova. Hoje, no Brasil, nós temos um déficit enorme de profissionais qualificados. Anteriormente, nós tínhamos poucos produtos mais, como a gente chama, plain vanilla, né, um produto mais papai com mamãe, um pouco mais básico, CDB, letra financeira, uma coisinha aqui ou outra. Hoje em dia, o Brasil e o mundo estão com produtos muito sofisticados. Então, você precisa de uma pessoa técnica que consiga entender esse produto, ler para quem que esse produto veste, né? Para qual perfil de cliente que eu devo indicar, para você poder fazer uma alocação correta. Imagina que você pega um produto de risco e aloca para uma pessoa que tem um perfil mais conservador, né? Que já está numa fase de vida um pouco mais avançada ou no horizonte de tempo diferente. Isso pode dar problemas bastante grandes. Hoje em dia, bancos e corretoras não podem deixar com que qualquer funcionário recomendem produtos de investimentos. Haja vista essa gama toda que existe, como eu citei agora há pouco. Então a gente passa a ter aí o Banco Central e a CVM, as duas maiores entidades, né, em termos de regulação financeira no Brasil, e fala para os bancos e corretoras que não dá para qualquer pessoa indicar, né, ou recomendar produtos para clientes, porque esses clientes que antes só investiam em produtos mais básicos, agora passam a contar com uma vasta gama de produtos mais sofisticados. E isso pode causar, de fato, alguns aspectos jurídicos negativos até para a imagem do banco, da corretora, da gestora. Ou seja, o CEA, como certificação, acaba sendo um certo escudo para as empresas, os bancos, as corretoras, dado que você passa a ter um profissional dentro do seu banco que é certificado, é chancelado pelo mercado e conhece um pouco mais esses riscos ou dessas sofisticações de produtos. Ah, mas é possível ter CEA e errar uma recomendação e o meu banco se dar mal? Isso aí pode ser possível de qualquer jeito, né? Mas você tendo o CEA, certamente a sua capacidade analítica de analisar as coisas e recomendar, além de todo o acesso que você vai ter de acervos, né, de informações, documentos, né, e novidades dentro de um banco, de uma corretora, é muito maior do que uma pessoa que não está ali dentro. Não tem um sistema, não tem um software, não tem networking para você conhecer, não tem uma área específica para você perguntar sobre risco ou compliance, ou mesmo um aspecto mais jurídico ou legal, ou mesmo você dar alguns passos e estar dentro da gestão e de repente faz uma pergunta um pouco mais técnica, um pouco mais profunda para aquelas pessoas que efetivamente mexem com isso no dia a dia. Todo esse arcabouço faz com que você certamente tome decisões muito mais acertadas do que uma pessoa que simplesmente está no mercado lendo recomendações ou replicando alguma coisa que ele viu. Ah, Rafa, fiz o CEA e acabou? Não vou fazer mais nada? Tem uma hierarquia? Pessoal, o CEA, ele pode ser uma porta de entrada, você vai começar a conhecer diversas coisas de conteúdo programático, de prova, edital, ver em que nível você quer aprender sobre gestão de carteiras, derivativos, renda fixa, renda variável, planejamento de investimento, e a partir daí você vai descobrir que tem outras certificações no mercado, ou mesmo outros cursos que você possa vir a fazer para você se tornar um profissional mais capacitado. Se você for fazer outra certificação, não deixe de consultar nosso site. Corta essa. Rafael, e onde atua um especialista que fez o CEA? Quanto ganha? Bom, primeiro a gente pode falar que um profissional com uma certificação no mercado financeiro tem até 60% a mais de chance de conseguir um emprego ou uma promoção do que uma pessoa que não teria. Isso já é um fato positivo. Um profissional com CEA pode atuar no varejo, no alta renda, no corporate banking, ou seja, em vários nichos e segmentos diferentes de bancos, corretoras, seguradoras, ou seja, tem bastante espaço. E uma coisa interessante também, com alguma propriedade a gente pode dizer, né, já que eu trabalho num banco, que é um profissional que pode ganhar aí entre seus 10 e 20 mil reais, a depender do porte do banco, da área que você está alocado e, obviamente, da sua capacidade aí de certificação versus os seus soft skills. Ô Rafa, e quais são as vantagens menos conhecidas do CEA, né? O que não está explícito? Eu acho que uma coisa interessante é que o CEA, na minha opinião, ele já tem um percentual dentro dele muito grande para, de repente, quem quer amanhã depois fazer um CFP, o Certified Financial Planner, que é uma certificação nacional que mimica, né, uma certificação de planejamento financeiro lá dos Estados Unidos para aquelas pessoas que almejam ser planejadores financeiros. E isso é muito interessante porque você entra para fazer uma certificação e você já
começa a criar base para uma segunda, de repente uma terceira. Poxa, você viu ali que você gosta muito de derivativos ou de renda variável, você começa talvez ver que você podia fazer uma certificação de gestão, ou que você já está apto para fazer uma certificação internacional. Então, isso é uma coisa implícita no CEA, né, que não está, obviamente, né, você não faz a prova para isso, mas você consegue enxergar esses possíveis degraus a serem galgados. Ah, Rafa, mas eu não quero só recomendar produto de investimento. Perfeito, o CEA não é só para isso. De novo, o CEA vai te abrir um escopo que talvez você não conheça. Tem uma parte de planejamento financeiro, tem uma parte de tributação de impostos, de repente você é advogado ou quer trabalhar numa área mais fiscal, mais tributária, ajuda. Ah, não, quero trabalhar no escritório para fazer planejamento financeiro, ajuda. Ah, não, quero encarreirar ali, né, para ir para uma área de gestão, também ajuda. Você já vai começar a dar pequenos passos, né, baby steps, para você realmente entender onde é o mercado e de repente você quer trabalhar no compliance, de repente você quer trabalhar nos controles internos, de repente você quer trabalhar na área jurídica, até mesmo comercial, né? Posso ser um comercial e entender muito de um produto, né, ser muito bom nisso, mesmo na área de produtos. Ah, quero desenhar o produto, eu quero falar quanto esse produto vale, a que taxa de administração ele tem que sair, para qual público-alvo ele tem que ser vendido, eu quero adequar esse produto debaixo da norma de seguradoras, ou do público de varejo, ou para entidades fechadas de previdência comunitária. Enfim, vocês vão ver que tem uma infinidade de coisas que dá para ser feito ali dentro. E pessoal, ao tirar o CEA, ou fazendo aqui o curso conosco, você vai incrementar sua rede de networking, porque muitas pessoas do mercado estão aqui com a gente. Há mais de 20 anos, né, a FK forma muitas pessoas do mercado e as pessoas se falam, se conhecem e você acaba criando uma rede de network muito interessante. Hoje você está no banco A, amanhã você está na corretora B, você também está pronto para um crescimento, para um aumento salarial. Quem não tem, está numa base. Quem tem certificações, por exemplo, você já passa a estar num diferencial. Você tem um diferencial. Você tem um algo a mais, o que é muito interessante. Eu, como gestor de pessoas, olharia para isso. Vem dois currículos iguais. Uma pessoa com uma certificação e a outra não, certamente pode ser um decisor ali, né? Um divisor de água. Outra coisa, que você passa a ter algum tipo de respeito extra, né? Porque você, de novo, teve a disciplina, foi aprovado na prova, passou por aquela fase de estudo, aprimoramento, passou pelo crivo da prova, você vai ter mais respeito por isso, né? Pessoas vão te olhar com outros olhos. Dentro da sua empresa, dentro da sua família, vai vir aquele tio que tem mais grana e vai falar, pô, onde eu ponho meu dinheiro? Pago um FII? Brincadeira, isso não vai acontecer. Mas isso é legal também, porque vai te abrir portas diferentes. Inclusive, se você está pensando em fazer a prova e quer acelerar seus estudos, temos métodos muito interessantes aqui na FK. Por exemplo, uma dica minha é leitura. Você vai ter um material feito por especialistas aqui que já têm certificações, já estão no mercado, trabalham com isso, vivem disso, dormem com isso, se alimentam disso. Então, são pessoas muito inteiradas naquilo que fazem. Então, uma leitura do material dedicado a isso. Depois, vindo em sala de aula, tirando dúvidas, fazendo anotações. E depois, uma tática da FK final de fazer prova, fazer simulados, muito exercício, são táticas muito legais. Além daqueles flashcards, né, que você escreve uma pergunta do verso ou alguma coisa na frente do flashcard e no verso você teria uma resposta. Vocês sabem que o cérebro, ele aprende muito mais pela visão. Então, toda vez que você olhar, o cérebro tende a acompanhar isso e ir decorando não é uma palavra certa, mas ir guardando isso para ele, tá bom? Na hora da prova, essa informação vai vir à tona muito mais facilmente. Ainda está na dúvida? Vou te dar aqui um conselho final. Vamos dizer que você não está no mercado e quer entrar no mercado com o CEA. Já falamos aqui o quão diferenciado você vai se tornar em mergulhar no mundo, que hoje você conhece pouco ou alguma coisa, e passar a conhecer não somente o edital, aquelas coisas que o CEA quer de você, mas também de outras certificações, ou ali vai te dar um conhecimento talvez raso para algumas coisas, mas que você possa aprofundar. Mas aquilo lhe será dado, o que é interessante. Agora, se você já está no mercado, faça o seguinte teste. Pergunte ao seu colega do lado se ele tem essa certificação, ou uma outra qualquer. Pergunte para outros colegas. Você vai se surpreender em ver que muitos não têm e vocês estão dentro de uma entidade do mercado financeiro. Então, olhe o quanto isso pode trazer diferenciação. Se você já está inserido nesse ambiente e vê que tem pessoas que ainda não possuem, olha quão diferenciado você pode ser em ter ela daqui para frente. Amanhã surge uma oportunidade, uma vaga, você está pronto. Então a gente tem que estar sempre pronto para quando aparecer a oportunidade, a gente conseguir agarrar. E você já decidiu que vai tirar o CEA?
Quer saber o seu primeiro passo? Na minha opinião, é um alinhamento familiar social, tá? Que você vai precisar de algumas horas dos seus dias, nos próximos meses, para se aprofundar, para estudar, para ter uma leitura adequada, num lugar iluminado, num local calmo, tá? Tem gente que gosta de ouvir, estudar com música, tem gente que gosta de TV ligada, mas fato é que você vai precisar se dedicar e talvez você abra mão temporariamente de algum tempo social, com a família, amigos, etc. Então esse alinhamento é muito importante. Ato contínuo, ver exatamente qual que é o conteúdo programático do CEA, tá? Para você já ter uma ideia do tamanho do escopo. E o resto, deixa com a gente aqui na FK. Nós temos tudo preparado, item a item, edital montado, material pronto, slides, professores de ótima qualidade, com exceção de mim, mas você vai se divertir, vai aprender muito e com certeza vai ser um diferencial na sua carreira. Pessoal, por hoje é isso. Se inscreve no nosso canal para você receber os informativos dos nossos próximos vídeos, sempre muito recheados de coisas boas. Até a próxima.